Não quero falar com bandeirantes nem ninguém na frente das câmeras. Nossa, você já fez essa piada? Não. Fez sim. Não. Você fez, um dos primeiros vídeos você fez. É verdade. Olá, pessoas! Ei, gente! Não, tem tanto tempo que a gente não grava que eu acho que eu nem sei mais falar na frente das câmeras. As câmeras, um monte de câmeras aqui, ó. Depois de tanto tempo, mas tamo aí ainda. Vamos fazer a parte 2 do vídeo sobre aluguel. Quem não assistiu, assiste aí agora, dá uma pausa e assiste agora. Eu acho que é importante a parte 1 que a gente fez, porque dá uma base de como que são os imóveis para você ter uma noção na hora de procurar, saber o que você quer e saber o que a gente encontrou aqui dentro dos nossos critérios. O que tem à disposição para você escolher, né? Assiste lá se você ainda não viu, senão pode continuar aqui. Isso aí. Então agora a gente vai falar da segunda parte, que é a parte mais burocrática, que é tudo que precisa fazer, apresentar e pagar, principalmente, para conseguir alugar um imóvel aqui. Pois é, foi uma saga, muita exigência. E primeiro ponto, isso aí foi baseado na nossa realidade. Aqui em Toronto a gente não sabe se funciona semelhante nos outros lugares. E mesmo aqui, lógico que varia muito também, né? A gente vai falar das exigências que a gente encontrou, que a gente viu. Mas lembra, gente, tudo varia, não existe aquela coisa que é super certa. Mas a gente espera que já ajude vocês a saber o que podem exigir. Primeiro que tem inúmeros sites de listagem de imóveis, né, de diretórios de imóveis, que a gente vai deixar, de anúncio em geral. De anúncio em geral, a gente vai deixar alguns que a gente utilizou, que a gente achou bem útil, para procurar aqui na descrição do vídeo, tá? A gente está colocando esse site de anúncio porque você pode procurar sozinho ou você pode procurar também com a ajuda de um corretor. A gente acabou fazendo as duas coisas. A gente procurou por conta, mas a gente contou com a ajuda de uns corretores e foi muito bom, passa muita segurança. E a gente até encontrou o nosso apartamento num site de anúncio e eles entraram para poder dar todo o suporte. E aí algumas diferenças, né? Aqui não tem o conceito de imobiliária que tem no Brasil. Tá? Não. Como que funciona? Condomínios em geral, normalmente, né, tem a construtora, constrói um prédio e tal, e coloca ou a própria construtora ou um escritório para poder administrar os apartamentos que vão ser alugados daquele prédio. Então eles já instalam um escritório ali dentro e essa administradora vai administrar tudo, receber os aluguéis e vai fazer o papel como se fosse o papel da imobiliária. Mas eles não ficam administrando vários apartamentos pela cidade. Só o prédio. Esses offices, os prédios, eles administram só aquilo ali. Também tem aquelas pessoas que alugam por conta, se elas têm um apartamento e imóvel, elas vão lá e anunciam que querem alugar por conta. Mas isso pra mim, eu acho que passa menos garantia, menos segurança, porque muitas vezes as pessoas não sabem as leis que tem que seguir, né, do Tenancy Act, que é provincial, as leis também variam de província para província, mas também muitas vezes não é nem por maldade, mas eles nem sabem, e também você tem menos segurança quando é assim, por conta da pessoa. E aí também tem quem chama um corretor para poder ajudar a alugar o imóvel dele. Mas aí, diferente das imobiliárias no Brasil, como a gente conhece, aqui os corretores não vão ficar administrando o imóvel, não vão ficar cuidando lá do pagamento que você vai fazer mês a mês, se tem algum problema, vão lá e vão fazer essa ponte entre o proprietário e quem está alugando. Não, aqui o corretor vai lá, ajudou a alugar imóvel, as pessoas assinaram o contrato, ele sai de cena, pelo menos no geral que a gente viu é assim. E aí depois fica só entre vocês. Sim. E o corretor pode exercer os dois papéis. Ele vai representar quem vai alugar o imóvel, né? Se você tem, né, o canadense aqui, vamos colocar o canadense, tem algum imóvel, ele vai chamar um corretor e fala, olha, eu quero colocar o meu imóvel para ser alugado. E esse corretor vai representar o proprietário. E tem o corretor também que vai representar quem quer alugar o imóvel. Então você pode trabalhar com dois corretores aí. Você pode pedir um corretor para te ajudar, como a Raquel falou, essa burocracia toda. E esse corretor vai conversar com o corretor do proprietário. Então os dois caras vão se conversar.
Mas então não necessariamente tem que ter os dois corretores, né? O mais interessante é ter os dois, porque se você trata direto com o cara que está representando o proprietário, ele vai acabar defendendo mais os interesses do proprietário do que os seus interesses. Foi até por isso que a gente, quando a gente achou o apartamento, a gente ainda achou por conta, mas a gente chamou o nosso corretor para entrar, porque a gente queria que os nossos interesses fossem defendidos, queria alguém que argumentasse e tentasse negociar pelo nosso lado. E a gente super recomenda que vocês façam isso, porque as leis aqui são diferentes, então é legal ter um corretor para ajudar a pegar o contrato de aluguel e ver se está de acordo com a lei, que pode não estar. Tá? Então isso é muito importante. Se você trata direto com o corretor do proprietário, ele vai fazer o contrato ali do jeito que ele achar melhor, defendendo os interesses do proprietário. Então não é que o cara não vai ligar para você, mas pode acontecer. Então assim, no nosso caso a gente achou interessante esse papel do corretor para ajudar quem quer alugar a facilitar um pouco mais as coisas. E não só porque ele conhece as leis e para ver se o outro não está fazendo nada de errado, mas porque como ele é corretor, ele também sabe como que é defender os interesses do proprietário. Então tinha hora que ele também chegava pra gente e explicava, olha, eles estão pedindo isso por causa disso, disso e disso. Então isso é um bom interesse para ele, eu acho que isso eles não vão abrir mão. Agora isso aqui a gente já pode negociar porque eles podem abrir mão. Então eles entendiam da maldade do jogo, assim, sabe, de certa forma, e eu acho que isso foi muito bom pra gente, que a gente conseguiu ter um outro olhar. Um outro benefício também de chamar o corretor, a gente acabou achando nós por conta, mas eles têm acesso a um diretório de todos os imóveis que todos os corretores estão alugando. O que também é outra diferença na imobiliária, né? Eles não acham só aquilo que tá lá na imobiliária. E isso é mais importante pelo seguinte, tem vários sites, né, que a gente vai deixar aqui na descrição, e pode acontecer de ter golpe, pode acontecer de imóvel estar listado e o imóvel é falso. Não quer dizer que se não tá lá que é falso, mas quer dizer que todos que eles acham lá são verdadeiros, são outros corretores que estão lidando com isso. E esses nem sempre vão estar listados no site de anúncio, muitas vezes fica só entre os corretores mesmo. Sim. Então, abre o leque daquilo que você pode encontrar. Não, e o mais legal é que a gente não teve que pagar nada para o corretor, os serviços estavam todos incluídos. Pelo que a gente entendeu, a comissão que o proprietário paga para o corretor dele é meio que dividida para o corretor nosso, porque ajudou a alugar. Então, não saiu do nosso bolso, o aluguel ficou a mesma coisa e não pagamos mais nada. Então, a gente vai deixar o contato da nossa corretora que a gente utilizou aqui, ela é muito bacana, atendeu a gente super bem. Mas assim, não adianta você entrar em contato com ela se você vai viajar só daqui a 3 meses, 6 meses, porque ela não vai poder reservar imóvel para você, enfim. Então vai ser um pouco perda de tempo, e até porque a gente aconselha vocês virem e visitarem os imóveis aqui e não fechar nada ainda do Brasil, né? E o que está disponível hoje, daqui a um mês já não está mais disponível. O mercado aqui é muito aquecido, entra e sai imóvel todo dia, então assim... Vamos deixar o contato dela aqui, mas só ligue, né, um pouco antes da viagem ou quando vocês já estiverem aqui, senão realmente vai ser à toa. A gente ligou quando a gente chegou aqui, né? Quando a gente chegou aqui. Pra já ir 2 dias já estar visitando o apartamento, então as coisas são rápidas e não precisa ficar fazendo isso com tanta antecedência, apesar de ser sempre bom estar de olho nos anúncios para ver o que tem e ficar vendo até preços e tal. Quais são então as exigências mais comuns aqui para quem quer alugar um imóvel? Primeiro, eles exigem você tem um emprego, você tem uma carta mostrando que tem emprego e querem conferir seu histórico de crédito, né? E por isso eles pedem o seu SIN number, que a gente já falou lá no blog como é que funciona essa questão do SIN. E aí pronto, né? Já ferrou as duas principais coisas, porque a gente chega sem emprego e histórico de crédito zerado. Então vem aquilo que eles fazem além para tentar contornar isso. Tem gente que sem isso não aluga, tem porta que pode ser fechada já aí, mas eu acho que a maioria aceita você contornar isso, porque sempre tem muita gente chegando, né? Então, uma das formas de contornar isso é comprovar que a gente tem fundos para poder custear o aluguel. Então, se você puder mostrar o seu extrato, puder mostrar qualquer coisa que comprove, né, que você não tem emprego, mas você tem condições de custear o aluguel durante todo o contrato. E é bom falar o seguinte, a maioria dos contratos de aluguéis aqui
são de no mínimo 12 meses, né? Então assim, pra gente eles exigiram que, mesmo a gente não tendo que adiantar tudo, a gente vai falar dos adiantamentos pra frente, mas exigiram que a gente pelo menos tivesse o dinheiro para poder bancar todos os aluguéis, além de, obviamente, tinha que ter um a mais, porque você precisa sobreviver, né, durante os 12 meses de aluguéis. Então, com isso, eles podem ser bastante chatos. Na lei aqui de Ontário, o proprietário pode pedir o adiantamento do primeiro e do último aluguel do contrato. Tá? Isso é comum na lei, só que na prática pode funcionar de um pouco diferente. O proprietário pode exigir mais do que desses dois aluguéis de adiantamento. Não é que eles vão exigir, eles vão sugerir que para você passar mais confiança para o proprietário, você tem que oferecer mais, que eles não podem exigir pela lei. Sim. Então, assim, tem gente que acaba tendo que pagar os 12 meses do contrato inteiro, assim, ó. Então, já vi gente que teve que pagar 6 meses de aluguel, ou então pelo menos alguns meses a mais, né? Então, a gente, por exemplo, a gente adiantou o primeiro, o último e o penúltimo. Eles até preferem que adiantem, assim, do último pra trás, sim, porque isso passa mais segurança. E eu acho que isso é super aceitável, porque Toronto, principalmente, que é uma cidade que recebe muito imigrante, deve ter muito caso de gente que, não por maldade, né, de querer passar a perna no proprietário, mas porventura a pessoa não deu certo aqui, por algum motivo teve que voltar para o país e voltou e abandonou o contrato, sabe? Então deve ter acontecido muito caso disso, que é até aceitável esse tipo de segurança para o proprietário. Bom, outra exigência comum é um seguro aqui do inquilino, né? Que pode ser exigido ou não, tá? Geralmente é. Então você tem que fazer um seguro que gira em torno de 15 a 50 dólares por mês, tá? Por mês, tá? Que é um seguro para contra incêndio, contra roubo, contra os bens e danos ao imóvel. Seus pertences ao imóvel. E isso você tem que já fazer antes de entrar no apartamento, se for exigido. E outra exigência comum, que a gente passou por isso aqui também, é um depósito de segurança pelas chaves dos imóveis. Eu acho que isso acontece mais em condos e coisas assim, que eles têm uma chave, tipo, eletrônica, que você, tipo, só chega, passa, assim. Dependendo do condo, né? Né? Lógico, dependendo do condo. Né? Coisa mais chiquezinha, assim. E não era barato, não. Era... Nunca a gente olhou, acho que era 200 dólares por chave. E não era... Nesse caso, não era nem tipo um cheque calção que você deixa lá. Você tinha que pagar mesmo. E aí, ao final do contrato, se você não perdesse a chave, eles te devolviam. Então, assim, a gente achou bem caro por isso. Mas como virou uma coisa comum, até aqui onde a gente tá, que não tem chave chiquezona, assim, eles cobraram, mas aí aceitaram só um cheque calção, que saiu um pouco mais barato do que essas chaves crésimas, né? E foi só um cheque calção, pelo menos. Não foi descontado ainda o cheque. Então, não perca a sua chave. E uma outra coisa que também a gente viu que é comum é pedir referência, né? Que é uma coisa super comum pra muita coisa até no Brasil, né? Mas isso dificulta pra quem acabou de chegar e não conhece ninguém. Então é uma coisa só pra estar preparado e, não sei, tentar contornar também. Ok, você escolheu seu imóvel, gostou do imóvel, tá com toda essa documentação, né, o dinheiro disponível para pagar, enfim, tá tudo casou, é hora de fazer a proposta, né, para o corretor, e o corretor vai encaminhar essa proposta para o proprietário. Ou se for por conta, você mesmo, né, preencher formuláriozinho lá. A hora da proposta é o momento de você negociar alguns detalhes. Você pode negociar a detetização, que é muito importante. O pessoal fala muito, basement tem bichinhos e tal. Gente, mas não é só basement, tem muito apartamento que tem bichinhos, né? Verifica antes, vou até deixar um site aqui para você verificar se tem bed bug nesse prédio ou na região. Mas se não, detetização em geral é uma coisa muito importante. Verificar se tem que limpar ou pintar o apartamento antes de sair. Alguns apartamentos, eles exigem só uma limpeza, tipo, varrer a casa para não ficar aquela coisa horrenda. Outros já exigem limpeza profissional, mas o que também significa que vão fazer uma limpeza profissional antes de você chegar também, que é bom. Se for casa, ver quem é responsável por limpar, tirar a neve da entrada, limpar calhas, cortar a grama.
Isso é o tipo de coisa que, se não for proprietário, isso vai trazer um certo problema pra você. Não problema, né? Mas até gastos ou até cansaço, coisa de tirar neve, é tenso. E é a hora de negociar, porque assim, na maior parte das vezes é o proprietário que fica responsável por esse tipo de coisa, até porque aí, se você estiver fazendo uma coisa por conta causar dano, né, seria uma coisa mais complicada. Então, assim, geralmente é o proprietário, mas é sempre bom verificar esse tipo de coisa. Então, outros detalhes, é verificar o que está incluído de utilities, né? Se o gás está incluído, se a água está incluído, se o aquecimento é elétrico ou não, tá? Que se for elétrico pode ser que a sua conta de luz vai subir bastante no inverno. O que a gente percebeu aqui é que geralmente nos apartamentos água e gás são incluídos. Mas eu nunca vi em apartamento a conta de luz, a hydro, ser incluída também. Então é bom sempre verificar para ter certeza. E aí, se a hydro não é incluída, garantir que o aquecimento é a gás. Geralmente mas sempre é bom conferir. Se for um caso de um basement, aí essa questão já muda um pouco mais, porque acontece muito de ter tudo incluído, porque afinal já é tudo junto, né, gente? A casa e o basement, as contas vêm uma só. Então é muito raro você achar um que vai vir tudo separadinho, a conta direto pra você. Então, geralmente é tudo incluído, ou então eles combinam uma porcentagem. Eu já vi muito, tipo assim, 1/3 das utilities da casa inteira vai ser do pessoal que tá no basement. Então é bom verificar para ter certeza como é que vai ser e o que vai sair do seu bolso ou não. Se for casa, também é importante verificar isso, porque pode ser que nada venha incluído, pode ser que tudo venha incluído, que só parte venha incluído, se vai ter o imposto lá de tirarem o lixo, né, que a prefeitura cobra. Então é sempre bom verificar as utilities, o que é incluído. Bom, então é isso, gente. Resumindo, o processo todo é esse, né? Estamos à disposição para tirar alguma dúvida específica em relação a aluguel. Tá. Espero que tenha ajudado vocês, né? Jogado uma luz aí a quem não tem muita noção, não sabe muito como é que funciona, ou tem medo do que vai ser exigido. Bom, e para fechar temos uma novidade para quem já acompanha a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Snapchat e no blog. Agora tem uma novidade que é o Snapchat do Instagram. Esse não é o nome. A cópia descarada do Instagram. Eu achei muito melhor, por sinal. Mas a gente vai fazer o seguinte, a Raquel já fala muito no Snapchat, o Snapchat já é praticamente dela. E aí a gente vai fazer o seguinte, o Snapchat, quem quiser acompanhar o Vem Canadá no Snapchat, a Raquel vai ficar exclusiva para ela o Snapchat, já que é só dela mesmo. Ela vai dar o ponto de vista dela, as opiniões dela, enfim, tudo, a visão dela do college, enfim, o dia a dia dela. E eu vou falar mais no Snapchat do Instagram, que é o Instagram Stories. Stories, sei lá. Eu vou falar no Snapchat do Instagram, então. E quem quiser acompanhar o meu dia a dia e tal, tirar dúvidas, mandar perguntas, que eu mostre alguma coisa, enfim. Isso não impede, é lógico, da gente fazer participações especiais um no outro, né? Lógico, pode continuar mandando perguntas no Snapchat que ele vai poder responder também, ou o inverso. Mas vai manter um padrãozinho aí e ficar um pouco mais fácil até pra gente gerenciar aí. Sim. E aí você já sabe com o que você tá falando também. Isso aí. Boa. Então acompanha a gente. Segue a gente. Raquel no Snapchat, Paulo no Instagram. E nas Snapchat, outras todas, nós dois. Isso aí. Até mais, gente.